Olá, sejam bem-vindos ao canal Caminhos de Evolução, Silvio Siqueira. Nós vamos mais uma palestra baseada no livro Passos de Evolução. Caminhos de Evolução é o canal, Passos de Evolução é o livro de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, que é a Chiara de Francisco, junto com Francisco e uma equipe, eles vêm cuidando para a divulgação do conhecimento, aquele conhecimento que salva. Então, nas suas mensagens, eles têm deixado claro que agora é um momento, é a última oportunidade do ser humano dele se renovar, dele mudar as suas atitudes para fazer parte da nova terra. Terminando o período de provas e expiações, vamos entrar agora no mundo de regeneração. Esse livro, Passos de Evolução, são 150 lindas lições que ajudam de uma maneira fantástica, porque emociona. Cada lição é uma emoção diferente, é uma verdadeira joia. E traz assim um benefício para a nossa alma, um conhecimento absurdo, lindo, fantástico. Então, não conheço todos os livros de Joana de Ângeles, mas esse em particular merece atenção, merece ser lido por todo espírita, por todo cristão, porque são lições maravilhosas que nos ajudam e nos motivam a uma transformação como seres humanos. Daria 150 palestras pelo menos, mas eu escolhi um tema que eu acho muito lindo, virão outras palestras, lógico, né? Que é Deus e o Amor, segundo a ótica de Joana de Ângeles. Como ela trata isso? Então vamos ver. Ela começa dizendo: Deus. Nós queríamos que ele fosse uma coisa que pudéssemos definir, mas não é. Caminhar em sua direção é um conceito filosófico não verdadeiro. Estamos caminhando para Deus. Ela fala, não é bem assim. Pois caminhar na direção de Deus nos situaria num lugar. E Deus, ele não se situa. Não é um indivíduo que está em algum lugar. Ela diz, Deus é tudo. Então, ela mostra uma visão totalmente diferente daquilo que as religiões, do modo geral, falam. Principalmente a católica e a evangélica, que colocam Deus, um velho de barbas longas, né, sentado lá em uma nuvem, num trono. Então, fala, Deus não é nada disso. Então, ele diz, Deus não está escondido atrás das estrelas. Acredito que alguns de vocês, como eu, já chegou a olhar numa noite, olhar as estrelas, o firmamento e dizer, puxa, onde é que está Deus? Será que está escondido lá atrás? Será que ele está muito longe de mim? Então, ela dá um novo conceito filosófico e verdadeiro. Então, diz, Deus, ele está em tudo. Então, quando você começa a observar a natureza, principalmente a beleza da natureza, e existe beleza em tudo, então você pode identificar que tudo isso é manifestação de Deus, e Deus está presente em cada flor, em cada pássaro. Então, o sol é uma representação de Deus, uma manhã bonita, o entardecer também está mostrando Deus. Uma árvore, a água, as ondas do mar, as nuvens, tudo é Deus. Então ela começa a mostrar que você pode encontrar Deus, na verdade, aonde ele se situa, o que representa Deus. Tudo é criação dele e ele está permanente, presente em tudo. Então veja aqui, uma praia linda, aqui é o Itararé, para quem é de Santos conhece muito bem. Então você passeia, você vê o reflexo na água e você vê a beleza que é isso. Eu costumo caminhar aí e observo e vejo e busco sentir Deus em cada coisa. Olha a beleza dessa foto. São muitas fotos que tem. Itararé tem uns entardecer cor-de-rosas que são fantásticos. Então, todos os dias eu caminho na natureza. Todos os dias, seja de bicicleta, seja a pé. Aqui em Santos tem muitas paisagens, o parque é muito bonito. Então, o que não falta são belezas para examinar. Só que ao caminhar, eu procuro, por exemplo, a companhia dos anjos. Eu começo a mentalizar aqueles seres do espaço que estão comigo. E se vocês observarem ali, tá, existe
uma formação que parece um anjo de ponta cabeça. Na verdade, é um elemental. Então, quando você começa a pensar neles, nos anjos, eles se fazem presente, porque eles existem. Então, eu caminho e falo assim: os anjos estão aqui comigo. Aí eu procuro caminhar e expandir a minha aura. Imagino que a minha aura está aumentando. E aí eu olho o mar e eu falo assim: eu estou tocando o mar com uma mão. E aí eu procuro sentir as ondas do mar na minha mão. Aí, com a outra mão, eu procuro tocar as montanhas, sentindo que assim estou expandido, preenchendo todo o lugar, todo aquele espaço, e eu falo: Deus está também nessas montanhas. E ao caminhar, eu procuro sentir aquele fresquinho na minha cabeça, como se eu estivesse tocando as nuvens. É fácil, basta imaginar. A nossa aura, ela se expande. Então eu sinto aquela aguinha molhando minha cabeça e eu falo assim: Deus está nas nuvens. Então, eu olho tudo e falo: o mar é Deus, a montanha é Deus, a areia que eu estou pisando também é Deus. E eu sou Deus, porque Ele está dentro de mim. Isso é uma coisa que o Cristo falava sempre: sois deuses, e não vos apercebeis disso, e as pessoas não prestam muita atenção. Então, Deus está em tudo e está dentro de nós. Esse sentimento, essa sintonia faz com que você tenha uma sensação muito boa. Sentir que Deus, eu caminho, falo, Cristo, me envolva nas suas vibrações. Deus, eu estou dentro de você e você está dentro de mim. A sensação é fantástica. E isso é uma realidade. É assim que se encontra Deus. Então, o importante não é definir aonde ele se encontra. O útil é sabermos que as nossas atitudes corretas, os nossos pensamentos, o colocam em sua direção, em sintonia. Nós nos sintonizamos com Deus, porque Ele nos dá o livre-arbítrio de querer estar com Ele ou não. Inverter a polaridade de egoísmo para altruísmo é a atitude mais inteligente. Se eu paro de olhar só para mim e começo a observar as pessoas e falo, são meus irmãos, e eu procuro, à medida do possível, cumprimentar, elogiar uma pessoa, agradecer os pequenos gestos, seja do motorista, seja do ascensorista. Então, eu estou me dirigindo ao próximo, eu estou saindo do egoísmo, indo para o altruísmo. Essa é a prática mais eficiente para nos colocar em contato com Deus. E aí você pergunta, como amar ao próximo como a si mesmo? Temos exemplos em Manduce, são histórias lindas em Manduce. Madre Teresa de Calcutá, são pessoas que viviam em função das crianças. São Francisco, o maior exemplo de cristão foi São Francisco, porque ele, junto com seus apóstolos, ele dizia: sejam pai e mãe um para os outros. Olha o conselho que Francisco dava. Então, era o exercício do amor. Trate a pessoa como ela queria que tratasse de você. Então, ele abandonou tudo, começou a andar com as pessoas, curando os leprosos, curando os doentes, atendendo todo mundo, e aqueles que estavam com ele, junto. Então, ele cuidava de cada um. Então, fala assim: um cuida do outro e o outro cuida do próximo. Esse cuidar criava uma atmosfera, algo tão surpreendente, que haviam pessoas que eram ricas, deixavam tudo para ir viver, não na miséria, não passar fome, viver na simplicidade, na humildade com Francisco. Porque mesmo com dinheiro, elas não tinham aquele amor que sem dinheiro era possível, pela amizade das pessoas, um cuidando do outro. Não estamos mais no tempo de Francisco, mas aí eu te proponho, comece a cuidar das pessoas da tua casa, do teu próximo, a tua esposa, o teu marido, os teus filhos. Comece a dar atenção e assim buscar a felicidade deles. O que é que eu posso fazer para que a minha esposa fique feliz? O que é que eu posso fazer para que meu filho se sinta feliz, se sinta protegido? Meu filho, minha filha, a mãe que mora comigo, meu pai, um cunhado, uma cunhada. Como é que eu posso agir para que essas pessoas sintam que Deus está em mim e que está cuidando deles? Como é que eu posso ser a mão de Deus? Aí é uma integração.
E essa sensação de ajudar, de fazer, de altruísmo, você se transforma num Deus. Ao próximo como a ti mesmo. Revela a unidade da raça humana, separada por desconhecimento da verdade. Nós costumamos entender que nós somos peças de um conjunto, idênticas em natureza e propósito. Então, por que isso pede para amar o nosso próximo? Porque nós e eles somos uma mesma coisa. É como um tecido de um órgão do nosso corpo. O coração, por exemplo, ele tem célulazinhas, todas elas são irmãs, são diferentes, são individuais, mas fazem parte do coração, que faz parte do corpo. Nós fazemos parte da raça humana, nós somos pedacinhos. Temos a impressão de que estamos separados, mas isso é um erro. É a ilusão da separatividade que os indianos, principalmente, falam. Então, nós temos o exemplo do cordão de prata. Então, imagina uma pérola. A pérola, ela olha para si e diz: eu sou a pérola mais bonita deste colar. Eu sou a mais importante. A outra do lado pensa a mesma coisa. E assim pensam todas as pérolas. E aí, Francisco, ele falava uma coisa. Quando ele estava com os apóstolos, com o tempo, ele foi desenvolvendo a clarividência. E ele olhava e ele falava assim: tem uma energia, tem uma luz dentro de você, tem uma luz dentro de você, o passarinho tem uma luz, a árvore tem uma luz, a flor tem uma luz, cada um de vocês tem uma luz, eu tenho uma luz. E ele dizia: e nessa luz, essa luz para mim é Deus. Então, nesse simbolismo do cordão de prata, elas estão individuais, mas todas ligadas por um cordão. Esse cordão de prata seria a alma do colar. Então, a nossa alma é como se fosse um cordão de prata que nos liga, tornando-nos todo parte de uma mesma coisa e todos manifestações de Deus. Então, a partir do momento que você olha o teu próximo e você fala: ele também é Deus, ele é meu irmão, ele é igual a mim e merece o meu cuidado, e você começa a cuidar, isso gera uma energia e o reflexo volta para você. Você começa a cuidar dos outros, os outros cuidam de você também. Então, essa integração é aquilo que Cristo sugere quando ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele é tão importante quanto você. E se você se permite sentir que o outro é importante, você está nesse momento manifestando exatamente o amor. Mas você fala: puxa, tudo bem, na teoria é bonitinho, mas aqui em casa, tanta briga, tanta discussão, no meu trabalho as pessoas têm inveja, têm a fofoca. E aí, a lição diz, Joana diz: só ama quem perdoa. Nós acreditamos que estamos sempre certos, sentimos-nos ofendidos quando alguém nos contraria. E, naturalmente, nós reagimos em nossa defesa. Contrariados, nos tornamos mais agressivos e uma reação imediata é a vingança. Vingar-se é inicialmente tentativa de destruir o outro. Perdonar ou perdoar é para doar. Doar o quê? E Joana diz: doar, jogar fora, eliminar o ódio. Então, perdoar é jogar para fora de você, jogar, dispensar, esquecer aquela raiva, aquele ódio. Então, perdoar é aceitar que colhemos exatamente o que plantamos. Você não perdoa os seus pais porque eles judiaram de vocês. Provavelmente, numa outra vida, você foi quem judiou. Então, eles estão devolvendo para mostrar para você que quando você bate, não dói, mas quando você apanha, dói. Então, se você está apanhando, saiba, você bateu. Aprenda a não bater mais, que aí você se cura. Então, saiba, se algo está vindo para você, é porque você, de alguma forma, atraiu uma conduta errada, um pecado. Então, perdoar é aceitar que nós colhemos exatamente o que plantamos. Dessa aceitação dessa verdade, nasce o sentimento de respeito e amor ao próximo. Então, alguém está te machucando, fala assim: eu nunca vou fazer isso para ele, nem para ninguém. Então, esquece, porque se está te machucando, talvez esteja devolvendo algo que você fez no passado.
Jesus nos ama porque ele reconhece a criança que ainda somos. Nós erramos por simplicidade, por humildade, por ignorância. Então, o amor. Deus é amor. Amor é uma energia. Ele é uma energia, elemento de conexão entre todos os seres. Por isso, quando você está exteriorizando o amor, você tem a vontade, por exemplo, de abraçar, de beijar, acariciar cada homem, pássaro ou animal. E aí nós temos alguns exemplos, e eu quero que vocês prestem atenção nessas fotos. Sabe quando você encontra um amigo, um parente, um filho que viajou e voltou, a ex-namorada, o ex-marido, ou alguém assim muito querido que volta para você e você dá aquele abraço e você fecha os olhos? Ali você tem um sentimento. Esse sentimento é muito gostoso. Então veja aí, cachorro, um gato, dois cachorros abraçados, né? Nós temos aqui dois exemplos, aparece muito isso na internet. Um leão, uma leoa que foi criado por uma pessoa abraçando, perceba que está com os olhos fechados. Aquela novilha ali, com certeza, ela foi criada desde pequena, então ela está abraçando, olhos fechados também, sentindo o carinho do corpo humano, do ser que a criou. Isso é indiscutível. O animal jamais esquece desse abraço. Tem uma foto aqui muito interessante de um passarinho, uma cariacica, que um dia entrou dentro de casa, ela se enroscou na cortina, e eu peguei e fui colocar ela para fora para ela voar. E, por incrível que pareça, ela parou e ficou olhando para mim. Ela não voou. Eu chamei a minha esposa e falei, Beth, tira uma foto, porque olha que interessante, o passarinho parece que não quer ir embora. E ele ficou ali, ela tirou uma foto, depois ele voou. Ou seja, eu percebi que o passarinho estava olhando, ele estava sentindo o calor da minha mão. Ele estava sentindo. E outra, não há a menor dúvida de que eu amo imensamente o passarinho. Ele estava sentindo isso, sentindo amor na minha mão. Porque não tinha por que ele ficar ali, mas ele ficou um bom tempo. Então, qual o recurso que Deus dispôs para que despertemos no próximo o sublime sentimento do amor? Para que o outro te ame, o segredo é você realmente amar o próximo. Projetar o sentimento, isso pode ser feito num abraço, por exemplo. Um exemplo, um abraço. Você pode fazer mentalmente essa projeção. Então é quando amamos honestamente, sem segundas intenções ou desejos ocultos, com pureza de alma, que fazemos com que se reflita no outro o amor. Então, você projeta o amor com sinceridade e com honestidade, ele volta para você. Então, o segredo do ser amado é amar de verdade. Exercício do amor. O Cristo manifestou esse sentimento. E no instante que ele fez aqui na Terra, quando ele veio para a Terra, ele abriu o nosso chakra cardíaco, que estava ainda obstruído. Portanto, a certeza que nós podemos amar é que o Cristo colocou o amor, ele abriu o chakra do amor no nosso coração, ele deu o exemplo, ele deu, vamos dizer assim, o start para que pudéssemos amar, que até então a Terra era complicada. Hoje, todo mundo ama? Ainda não. Mas quem reconhece o Cristo, quem pensa no amor dele, procura manifestar. Então, Jesus abriu, na verdade, a porta do nosso coração. Então, Joana diz: amemos muito, amemos ao máximo. É o amor de Cristo e Francisco. E ela conclui uma frase que eu acho linda, que define a beleza, o espírito que é a Joana de Anjos. Ela diz: amar é tão prazeroso que você não quer receber nada em troca. Porque o grande prazer é você amar, é você ter esse sentimento, ter capacidade de enviar para o outro um sentimento do amor, que ao mesmo tempo que você envia, você está dando para si próprio. Você também está recebendo, porque ele está se repetindo, está voltando, e você entra numa espécie de êxtase. Esse é o amor verdadeiro. Aqui uma imagem. E aí a gente diz, não espere que o sofrimento abra a porta do seu coração. Pensa, reflita e procure olhar ao seu redor e manifestar esse amor. Você pode fazer isso todo dia com todas as pessoas. Experimente sentir o amor, desenvolver esse sentimento, que ele é extremamente prazeroso.
e é o passaporte para a nova terra. A humanidade está passando de expiação e provas para regeneração. A prática do bem, esse amor, é o passaporte de permanência ou retorno para a nova terra. Aqueles que não conseguirem amar sairão do planeta. Aqueles que têm essa capacidade permanecerão aqui ou voltarão para cá em outras encarnações para continuar inundando a Terra com um sentimento de amor, porque ela está mudando de categoria e só quem tiver esse amor no coração é que vai permanecer aqui. Então, troque a expressão vou cuidar de mim por vou cuidar de nós. Eu lembro de algumas pessoas que eu sabia que era extremamente egoísta, que dizia, eu estou cansada de cuidar dos outros, agora eu vou cuidar de mim. Mentira, porque se ela estivesse cuidando dos outros, estaria cuidando dela. Se ela estivesse cuidando bem intencionada, realmente cuidando de alguém, ela se sentiria planificada e não isolada, maltratada, esquecida. Então, mentira aquele que diz que cansei de amar, de ajudar, agora eu vou cuidar de mim. Vai cuidar de ninguém, porque ninguém vai cuidar de você se não tiver esse sentimento verdadeiro. Nós, espíritas cristãos, escolhemos a responsabilidade dessa transformação, mudando a nós mesmos. Então, a mudança do mundo começa dentro de nós. Uma história de Jesus contada pelo espírito do doutor espanhol, que se comunica através da doutora Mônica de Medeiros. Eu assisto direto e aconselho, vale a pena. Jesus ele pregava próximo ao Tiberíades. Ele não poderia entrar na cidade, já estava próximo dele a crucificação, porque senão ele seria morto. O apóstolo Pedro e mais esse doutor espanhol, que na época também era um apóstolo, mas desencarnou antes do Cristo, eles levavam facas na cintura. Aí eles veem um homem com um punhal, dirigindo-se por trás, na direção de Jesus, com a intenção de matar Jesus. Aí eles tiram as suas facas e vão na direção do homem quando eles ouvem, dentro da cabeça deles. É isso que eu vos tenho ensinado? É isso que vos tenho ensinado? Que eles já estavam pensando em eliminar o homem. Lago Tiberíades. Vocês acreditam que a minha vida vale a mais que a dele? Olha a pergunta que Cristo faz, se comparando ao homem que pensava em assassiná-lo, ele diz: vocês acham que para Deus a minha vida vale a mais do que esse homem? Ou seja, olha o amor de Deus, como reconhece e ama toda a sua criatura. Então Jesus, ele se comparava a qualquer um. Aí ele se vira e coloca a mão no peito do homem. Fala-lhe algo sobre a sua mãe. Jesus lia a mente, falou provavelmente o nome da mãe do rapaz. O rapaz cai de joelho, deixa cair a faca e, em lágrima, beija os pés do mestre. Jesus tocou-o com tão profundo amor que o converteu instantaneamente. Aqui uma foto da época, né? Jesus amparando. Então, Jesus tocou com tanto amor que o homem se converteu. Passou a seguir Jesus, inclusive. Então, esse é o amor que Jesus gravou em nosso coração. Nós temos os livros de Francisco, 355 histórias lindas em 2 volumes. Está na Amazon e nós temos aqui para pronta entrega no papel. Nós temos o Evangelho do Lar, esse livro de Joana de Anjos, Passos de Evolução. São 150 lições. E no nosso canal, aí no YouTube, Caminhos de Evolução, nós temos várias palestras e vários Evangelho no Lar. É só você clicar ali, escolhe um tema, então vai ser lido uma lição, e feita a oração, a elevação e o trabalho de vibrações. Temos o livro Coragem para Ser Feliz. Você conhece alguém que sofre muito, que reclama, que a vida não vai e nada dá certo? Dê esse livro de presente que a pessoa muda. Esse livro já salvou milhares de casamentos. Então, se tem alguém que realmente está sofrendo muito, dá esse livro e você vai ver a mudança que vai acontecer com essa pessoa. Se você tem um filho, um jovem, um vizinho, um vizinho qualquer, uma criança, um jovem, dê o livro Ser de um Mundo Melhor. É um livro que foi trazido por um ser de Júpiter, mostrando como é que se vive em civilizações mais avançadas. Ensina honestidade, religiosidade, orgulho de ser honesto, as vantagens de ser bom e a verdade sobre reencarnação.
enquanto a humanidade não entender sobre a reencarnação e não entender que tudo que você faz você vai receber de volta, o mundo não vai mudar. Com essas religiões que estão aí, não vai mesmo. A prova que elas estão falidas é o mundo como está, perdido, não existe amor nos homens. Então, só quando o homem entende que outro é seu irmão e que ele vai viver muitas vidas e vai sempre receber de volta o que ele fez, ele vai parar para pensar. Imagina se esses juízes, esses políticos têm ideia de que eles vão ter que devolver tudo em milhares de encarnações, tudo que eles roubaram. Então é preciso ensinar às crianças isso. E o mais importante, como a criança ficar longe das drogas. O livro ensina sobre as drogas aquilo que nenhuma escola, ninguém ensina, a mídia nem sequer menciona. Então, é como se fosse uma vacina contra o uso de drogas para os seus filhos. O livro O Passado Continua é a história de uma médium do interior de São Paulo que ficou viúva, veio para São Paulo para procurar o marido e ela acaba, mesmo sendo do interior analfabeta, ela se alfabetizou, veio para São Paulo, todos foram ajudando, ela acabou montando um centro espírita e uma fraternidade com asilo, com orfanato, então ela montou uma obra tremenda. E ela diz, nada é por acaso, por mais triste que tenha sido sua vida, é apenas um projeto feito entre você e Deus para um futuro grandioso. Eu sugiro aos médiuns, principalmente, às pessoas que acham que nada dá certo, que elas leiam para entender que tudo que acontece é para o nosso desenvolvimento. E o livro O Homem que Adivinhava é um conto árabe do sábio do século XVII. É uma excelente história de amor, é um romance muito bonito, na verdade é um conto, onde mostra um homem muito rico, mas extremamente bondoso, ou seja, você pode ser rico, mas pode ser bom, aliás. A riqueza que ele tinha era devido à bondade. Tudo que ele tinha, ele dava 10%, ele ajudava todo mundo. É uma história linda, vale a pena. Então, é um livro que você vai ler e você vai se sentir gratificado. Ligue 13 9966966644, nós enviamos pelo correio. E associe-se ao canal Caminhos de Evolução, Silvio Siqueira. Você pode, por exemplo, pagar um pouquinho por mês e você vai receber esse dinheiro em livros. Então, R$ 10 por mês, hora que completa o valor do livro, você escolhe o livro e eu te envio. Ajude a distribuir conhecimento. A melhor coisa que você pode fazer é entregar um livro para alguém, dar livro de presente. Você muda uma vida. Você lendo o livro, você melhora a sua vida. Você dando o livro de presente, você muda a vida do outro. É assim que o mundo pode mudar, através do conhecimento. Ler e estudar te evolui. Doar livros evolui o planeta. Eu agradeço a atenção e aguardo um telefonema de vocês. Muito obrigado.